Feliz dia! Hoje é o dia da nossa quarta quântica. Nosso tema hoje vai ser o arquétipo da borboleta. Vamos correlacionar esse arquétipo aí para nos impulsionar nas mudanças que já estão chamando, né? Esperar um minutinho aí, o pessoal ir chegando, aí começo a falar e vou deixar a live gravada. E aí a gente fala sobre essas etapas da nossa vida que pedem mudança. Algumas a gente abraça com alegria, vai feliz, outras a gente vai com um pouco de medo, mas vai. E a intenção, né, o propósito da quarta quântica do programa é justamente isso, ir trazendo clareza e expansão para aspectos da nossa vida, aspectos diários, para que a gente possa expandir sempre, né, nossa melhor versão, nossas realizações. É esse aí o propósito, viu? Do nosso encontro às quartas, às 8 da manhã. Oi, Jana, bom dia. Como é que tá aí na cidade de vocês, hein? Aqui já tá friozinho. Tem sol, mas tá frio, tá gostoso. Que ô Goiás calorenta. Muito bem. Então eu vou começar com o nosso tema de hoje, o arquétipo da borboleta. A live vai ficar gravada. Quem for chegando depois pode assistir do começo, quando eu salvar, né? E sem dúvidas nenhuma, para mim, assim, principalmente nos 2 últimos anos da nossa vida aqui nesse planeta, o arquétipo da borboleta, ele tá bem presente. Porque o arquétipo da borboleta fala sobre a transformação, né? Ela não fala de uma simples mudança, ela fala de transformação. E como a gente tem sido convidados, né, a transformar nossas ações e por onde começar, né, essa transformação. Oi, Jô! Feliz dia! Ai, já tô com saudade da sua terrinha, viu? Tô olhando aqui na agenda as janelas para viajar. Como é bom, né, viajar. Ok, então continuando aí sobre esse arquétipo da transformação que a borboleta traz, é interessante, porque assim... eu vou, viu, Ju? Tô olhando aqui no calendário. Eu tenho que fazer uma viagem esse ano, só eu e a Maria Clara. Maria Clara é minha filha caçula. E a gente tá sentindo essa vontade de viajar as duas juntas, ficar um pouco nós duas. Ela falou assim, agora eu vou ter uma terapeuta full time pra mim. Ela fica brincando, imagina. E aí depois eu quero ir pra aí. De repente eu levo ela pra aí, Ju. Pra ela conhecer o Sul. Eu sinto que ela vai gostar muito. E existem, tá, gente, algumas vivências. Eu nem trouxe o livro, mas depois eu posto no Stories para vocês. Então, existem algumas vivências que a gente se conecta com os nossos arquétipos, né? Então, tem um livro que é bem interessante, que é dos totens, né? Dos animais de poder. Então, ele te conduz lá num exercício e aí você se conecta com seus animais de poder, né?
E o que é interessante nisso? É que a essência, as qualidades daquele animal, ele vai trazendo uma simbologia e uma linguagem, né, do mundo invisível, né, para a nossa vida. E a gente pode se conectar com essas características, né, desse totem de poder e trazer essas características para nossa vida, para nos auxiliar na nossa expansão, né? Então depois eu vou deixar aí no stories qual que é o livro, né? E aí o arquétipo, quem traz o arquétipo da borboleta, porque assim, aí tem as pessoas, né? Nós temos uns arquétipos fixos, né? São aqueles mesmo que vêm para essa jornada vida com a gente. Então, eles estão ciclo a ciclo, todo ano atuando, né, na nossa vida. E tem aqueles arquétipos que são momentâneos, né? Tem aqueles momentos que são momentâneos, aparece aquele animal ali de poder, aquele totem, para passar aquelas qualidades que naquele momento a gente está querendo expandir, né? Para alcançar aí uma cocriação, um desejo, um sonho. Então, as pessoas que têm esse arquétipo da borboleta, ela tem que estar sempre pronta. Porque a vida dela é uma transformação atrás da outra. Então, ela se adapta, né? Flui com essas mudanças, ou vai trazer muito sofrimento, sabe? Porque da onde que vem essa frequência de sofrimento, né? Eu costumo dizer assim, que quando uma situação, né, um desafio, ele tá doendo, né, ele tá causando uma angústia e tudo mais, é porque nós estamos segurando ele, não é que ele tá segurando a gente, né? Então, a borboleta, esse simbolismo da transformação, ela traz muito pra gente essa questão de aceitar quando chegar a fase da mudança, né, da grande transformação. E aí, por que eu também sinto que esse arquétipo dá pra gente conversar bastante com a nossa vida atual? Porque existem as etapas, né? Então, antes do voo da borboleta, entrou um cisco aqui no meu olho. Antes do voo da borboleta, né? Antes da borboleta ganhar aquelas cores, ganhar aquelas asas e voar lindamente por aí, tirando o nosso fôlego de tão lindo que ela teve a etapa dela dentro do casulo, né? E olha só que interessante, a lagarta nem sequer imagina a borboleta que está aguardando ela. Então, na nossa vida, muitas vezes, em algumas situações muito importantes, né? Momentos chaves, divisor de água, momentos realmente de transição, a gente se depara com uma situação assim, né? A gente não faz ideia do que o futuro nos reserva em termos de expansão, em termos de conquista, em termos de realização, né? Porque o foco da quarta é expansão. Então a gente vai trazendo essas informações para expandir nossa percepção e continuar uma caminhada, né? Suave, tranquila, leve, porque pode ser dessa forma, não precisa ser pesada. Né? Então, nesse momento, existe um momento nosso que a gente não sabe realmente o que está por vir, né? A gente cocria, quer dizer, intenciona, direciona os pensamentos, né? O sentir e a ação para essas realizações, mas a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, embora a gente esteja visualizando, imaginando todas aquelas etapas de cocriação que a gente faz, que a gente cuida, né? Das nossas intenções, do que a gente quer manifestar. Então tem esse momento que a gente não sabe, que é realmente aquele encontro com o desconhecido, ou seja, essa lagarta não sabe que é borboleta ainda, né? E o que eu indico para esse momento?
sabe? Acolhimento, aceitação, sabe? Saber que no momento adequado, oportuno, você vai ter a clareza, vai ter a compreensão. Oi, Lili, bom dia, minha flor. Já tô com saudade de você, acredita? Doida pra voltar aí no santuário. E a gente bater aquele nosso papo gostoso. Então, nessa etapa, onde a gente está no momento de transição, onde a gente está fazendo a travessia, né? Que é esse momento aí que a gente pode comparar do casulo da borboleta, que ela não sabe ainda que ela vai ganhar asas e voar, né? Então, realmente, esse é o momento que a gente precisa, sim. Aí é onde eu deixo a dica, né? Das práticas de autocuidado, de acolhimento, de aceitação, de autoamor, né? Porque às vezes a gente, nessa fase, a gente vai procurar, por ansiedade, pode procurar muitas conversas, muitas pessoas, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com essa situação que você está passando, e no lugar de te ajudar, né? Vai até, na verdade, te deixar um pouco mais confusa, né? Então, esse momento de transição acolhe, sabe? Aceita o que você já sabe, né? O que você não sabe ainda se abre para receber. E assim, o que eu tô trazendo de informação sobre o arquétipo da borboleta, ela tanto serve para as nossas questões pessoais, sabe? Com o nosso corpo, com as nossas relações, com o nosso trabalho, porque essas transformações, essas mudanças, elas permeiam essas áreas, todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando uma área vai mudar, está em mudança, está em transição, as outras também são influenciadas, né? Então, esse é um momento delicado, né? Esse momento do casulo, que a borboleta ainda não sabe, que a lagarta ainda não sabe que é borboleta, esse é um momento delicado, então, de acolhimento, de autocuidado. Você precisar procurar um profissional especializado para te ouvir, para te acompanhar, né? Porque é justamente nesse momento importante para a gente sustentar. O que é sustentar, né? A gente fala muito em mudança, né? No período de transição, mas tem um período de sustentar, né? Essas mudanças, que é justamente o quê? No período de transformação, no período que está acontecendo os incômodos. Por que acontecem os incômodos? Porque a gente está, eu costumo dizer, né, também, que assim, a transformação, esse período, ela nos ensina muito a arte de deixar ir, né? A arte de escolher. E quando a gente faz uma escolha, normalmente a gente está abrindo mão de outras escolhas, né? Então, se o nosso pensamento é muito voltado, né? Se o nosso mapa mental, o nosso ponto de vista, ele tá formado, né? Com base assim, o que eu tô abrindo mão é perda, eu tô perdendo porque eu tô escolhendo uma outra coisa. O que que vai acontecer? A jornada fica mais desafiadora, né? Porque aí esse pensamento, né, de apego, ele vai interferir no campo das emoções. Porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa expansão, né? Ela não acontece separado, ela acontece em conjunto. É o nosso corpo, com o nosso campo do pensamento, com as nossas emoções, né? Sejam bem-vindos aí as pessoas que estão chegando, viu? Para vocês que estão chegando agora. Depois vocês podem assistir a live aí do começo, que eu vou deixar gravado, viu? Oi, Rose, bom dia, feliz dia, Rô, Flávio, Alan, Thomas, Rose, Nádia, sejam todos bem-vindos, tá?
Então, a gente pode, na verdade, com essa informação do arquétipo da borboleta, da transformação, trazer essa clareza de forma que a gente fique mais sereno nas mudanças, né? Durante as travessias, durante esses períodos que a gente está realmente indo de um lugar para o outro, né? Porque transição é isso, né? É uma etapa antes da transformação, é no momento que a gente está em movimento de um lugar para o outro. E é justamente nesse momento que a gente precisa de mais cuidado com a gente. E aí, nessa questão de cuidado, eu vou trazer para que aspectos? Bom, né? Eu vou trazer aí para os aspectos do que a gente pensa sobre essas mudanças, né? Então, se você está numa fase de mudança da tua vida, está numa fase de transição, e aí você começa, será que eu vou conseguir? Ai, será que eu vou dar conta? Será que esse novo projeto é para mim? Será que essa nova vaga na empresa é para mim? Será que essa nova oportunidade é para mim? Quer dizer, são pensamentos de dúvidas, né? É o será. O ideal de perguntar é assim: quais habilidades, né? Quais dons, né? Quais recursos internos, externos, talentos que eu tenho que eu posso desenvolver e aprimorar, né? Para fazer essa travessia, né? Para alcançar essa transformação. Entende que tem uma diferença? Então, o autocuidado, principalmente quando a gente está nessa fase de transformação, ele é essencial, porque são os nossos pensamentos que vão sustentar, né, esse campo de energia das emoções, né, porque quando a gente está fazendo essa travessia, né, dessas transformações, quanto mais bem-estar a gente trouxer para a nossa vida, pequenas alegrias no dia a dia, não deixar só para o fim de semana, só para as férias, né, só para o feriado, mas procurar colocar na rotina do dia a dia, né, atividades que estejam relacionadas ao seu bem-estar, né? Então todas essas dicas, né, todos esses alinhamentos que a gente pode fazer aí nas nossa jornada de transformação nos auxilia muito com relação ao nosso bem-estar. E por que é tão importante, né? Caminhar nessa jornada de transformação, nos momentos de transição, e buscar se conectar com o bem-estar, com a harmonia, com a plenitude que essas mudanças estão trazendo, né? Por que é importante? Porque a gente cocria as nossas realidades, né? A gente está sempre escolhendo, a gente está sempre cocriando as nossas realidades. Então, a partir do momento que a gente escolhe, sabe, atividades que vão sustentar esse campo do bem-estar, a gente faz uma travessia com mais tranquilidade, ou seja, a gente sai daquele lugar que foi muito dito que para transformar tem dor, sabe? Que para mudar tem que ter sofrimento, que precisa acontecer uma coisa muito ruim para mudar. E na verdade, o que a gente pode fazer é seguir o fluxo das mudanças, né? Quando elas se apresentam sem resistência e também se olhar, né? Ter essa referência sempre interna, porque o mundo externo é um reflexo, é uma representação desse mundo interno. Então tá sempre checando também as mudanças que quer, né, que deseja fazer, né, e ir direcionando, né, através da intenção, através da ação. Então, esse momento da nossa vida que a gente não sabe ainda que a gente é borboleta, né? Ou seja, vem aí algumas dúvidas, alguns questionamentos, que é natural, que realmente é natural. E aí, a depender da forma como nós vamos agir diante da situação,
é o que vai dizer, né, se o nosso caminho aí de transição, de transformação, vai ser algo alegre, suave, expansivo, divertido, ou se vai ficar aquela coisa com dor, com peso, com medo, porque não precisa, sabe? É um caminho também. Não tô dizendo que é errado, mas pode ser leve, né? Então, só da gente saber disso já abre um campo, né, de possibilidade de enxergar de forma diferente. Tá? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eu vou continuar aqui que eu quero trazer outra coisa do arquétipo da borboleta, porque eu falei daquela parte que a gente não sabe ainda, né? A lagarta não sabe que vai se tornar borboleta. E aí tem a fase do voo. E essa fase do voo, gente, é quando a gente fala aquela frase assim, nossa, é melhor do que eu imaginei. Ou seja, a gente visualiza, imagina, né? Coloca nosso foco, nossa atenção nas realizações que a gente quer manifestar, né? Então, esse é o voo. Quando na nossa vida está acontecendo naquele momento aquela situação, né? Ou seja, trazendo a realidade que lá no passado, né? Vamos colocar assim, eu tomei a decisão, eu escolhi. E essa realidade, ela tá acontecendo agora. Então, esse é o voo da borboleta. Esse é a hora do voo. E assim, vem esse pensamento, sabe? Acompanhado de um sentimento, de uma sensação de plenitude, de bem-estar incrível, que assim é melhor do que eu imaginava, né? É possível. E aí, a transformação também, né, na questão do voo, né, do voo da borboleta, ela nos traz também o quê? Houve um movimento ali dentro do casulo. Embora a gente não veja, não esteja visível, existe uma força da criação, né, que coordena, né, com maestria, né, a energia que está guiando todas essas etapas da transformação. E essa mesma energia que guia as etapas de transformação dessa borboleta, né, é a força, né, é a mesma energia que guia a nossa expansão. Né? Então, eu digo que no nosso estilo de vida de autoconhecimento, ou seja, reconhecer a nossa luz, nossos dons, talentos, habilidades e como que a gente pode ser, né, a nossa melhor versão contribuindo, né, com a humanidade dentro, né, desse contexto. O que a borboleta, né, nos traz? Que essa energia de expansão, essa energia da transformação, ela já existe. Então, o nosso trabalho é qual? É ajudar, né? Auxiliar. Auxiliar essa energia, esse movimento de evolução que já existe. E como que a gente auxilia, né, a transformação? Com tudo isso aí que eu fui trazendo, né? A gente baixa a resistência, a gente entra num grau, né, de aceitação, de plenitude, de compreensão, de entendimento. E assim a gente auxilia essa energia, né, transformadora que existe em toda a natureza e que existe na gente também, né? Imagina se eu fosse a mesma pessoa de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não sou a mesma pessoa de ontem. E você também não, sabe? E quando a gente escolhe, né, se dedicar
a ser um cientista, né? Um cientista de si, ou seja, se reconhecer realmente, saber dos potenciais. Eu sei que um dos labirintos aí do autoconhecimento é ficar focando nas curas, né? Na questão da limpeza, de remover os padrões. Isso é importante, mas tem uma maneira de fazer isso para não cair naquele labirinto de culpa, vergonha, estagnação.